aconteceu, entretanto, é que, à medida que os anos foram passando, as ortografias começaram a divergir cada vez mais. E chegou a um ponto, que no Brasil, chegou a haver quem postulasse que se criasse a língua brasileira, que separasse totalmente, então, Portugal do Brasil, em termos políticos e em termos linguísticos também, passassem a ter uma língua diferente. E percebeu-se que isso não era, de facto, proveitoso e que o português só teria a ganhar em ser uma língua única e teria a ganhar ainda mais se escrevesse da mesma maneira, se houvesse uma ortografia única para o português em Portugal e no Brasil. E então começou um calvário muito grande, sobre o qual eu não me vou deter, de tentativas frustradas, todas elas, de chegar a uma ortografia comum. E então houve vários acordos que se tentou implementar, mas nunca se conseguiu, ou se aprovavam no Brasil, mas não eram aprovados em Portugal, ou eram aprovados em Portugal, mas não eram no Brasil, ou eram aprovados, mas eram revogados. Pronto, foi assim um calvário enorme, que durou como estão a ver, desde 1931 até este 1990, com a agravante que, a partir de meados dos anos 70, os países, ou seja, as ex-colónias, tornaram-se também independentes e passámos a ter de contar também com os outros parceiros africanos que também falavam português. E depois, em 2004, Timor-Leste também. Então, lembro-me ainda, isso já é do meu tempo, em 1988, da polémica que houve quando se tentou chegar a um acordo, não se conseguiu. Em 1990, foi-se novamente para a mesa e chegou-se a um acordo preparado então pelos 7 países, na altura, Portugal, Brasil e os 5 países africanos de expressão portuguesa, e chegou-se a um acordo, que é o acordo que temos hoje ainda, esse que está agora, o tal ao qual chamamos o acordo ortográfico. E esse acordo estava previsto que entrasse em vigor em janeiro de 94. Não entrou, nem pouco mais ou menos. Porquê? Porque o que estava previsto no acordo é que ele, para ser implementado, tinha que ser aprovado, ratificado pelos órgãos legislativos, assembleias, parlamentos, congressos, de todos os países, e não foi. Ele inicialmente foi aprovado por Portugal, Brasil e Cabo Verde, e atenção que o Brasil já em 95, até já depois de 94. E então, mais uns anos a cozinhar em lombrando, a tentarmos chegar a algum lado. Em 2004, à falta de melhor, não se conseguia chegar a outro acordo, foi então proposto aquele que se chama o segundo protocolo modificativo, que previa que, desde que 3 países ratificassem, ele podia entrar em vigor. Nomeadamente, o Brasil estava já a ficar muito incomodado porque queria avançar rapidamente e não podia, porque estava preso legalmente pelo facto dos outros países não ratificarem. E então aprovou-se este protocolo modificativo, bastava que 3 dos 8, porque entretanto Timor-Leste já tinha aderido também, 3 dos 8 aprovassem e os outros podiam então pôr em vigor. Este protocolo foi ratificado, tem sido ratificado lentamente, primeiro pelo Brasil, 2004, depois Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Portugal ratificou em 2008 só, e atenção que só por isso é que ele não foi implementado antes no Brasil, porque já havia, como podem ver, Brasil, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe ratificaram-no antes, mas não queriam avançar sem Portugal. Pressionaram Portugal para que ratificasse o protocolo e então depois da ratificação já se sentiam à vontade para fazer alguma coisa. E depois ainda Timor-Leste e Guiné-Bissau no ano passado. Faltam ainda Angola e Moçambique. A última declaração que eu ouvi do presidente de Moçambique era, quando lhe perguntaram, mas quando é que o vão ratificar? Havemos de ratificar um dia. Foi assim que ele disse. Pronto. Sobre Moçambique e Angola, ainda não se sabe muito bem como é que as coisas vão decorrer. No Brasil, ele já entrou em vigor oficialmente, isso todos nós, imagino que vocês também saibam, se tornou bastante público, entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2009. Cabo Verde oficialmente também entrou em vigor, mas ainda esta manhã andei a explorar online o Expresso das Ilhas, Correio das Ilhas, e continuam a não usar o acordo ortográfico novo. Em Portugal então, que é o que toda a gente me pergunta, e como sou professora de português, muito frequentemente me perguntam, mas já entrou em vigor ou não entrou em vigor? Bom, a Ministra da Cultura tinha afirmado em dezembro passado que em janeiro entrará em vigor o novo acordo ortográfico. No mesmo dia em que afirmou também, que isto foi numa notícia feita da agência Lusa, que em janeiro ia dar ordem para que o Diário da República passasse a ser impresso segundo o novo acordo. De facto, o Diário da República ainda não está a ser impresso segundo o novo acordo. Eu tenho depois aqui um exemplo para vos mostrar, ainda na sexta-feira da semana passada, creio. Fui verificar e não é usado ainda o acordo ortográfico novo no Diário da República. Mas, por exemplo, no Portal da Língua Portuguesa, que é um site que eu vos recomendo, e que para quem quer de facto saber como é que funciona o acordo ortográfico, tem lá tudo o que é preciso.
É um site muito bom e tem a chancela da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que está diretamente ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Diz-se lá, com as letras todas, e como podem ver até com janeiro é minúsculo, que é uma prova que já usa um acordo ortográfico, e todo o site está escrito segundo o novo acordo ortográfico. Diz que o acordo ortográfico de 1990 entrou em vigor no início de 2009 no Brasil e em janeiro de 2010 em Portugal. Diz-se isto perentoriamente. Entretanto, ontem saiu uma notícia no site do Ministério da Educação, nomeadamente na página do Gabinete de Avaliação Educacional, a propósito de uma questão que agora se começou a pôr muito premente, que é, então, mas e os exames? Estão aí a chegar os exames do ensino secundário, como é que é? Os alunos vão escrever como? Porque aparentemente há professores que já tinham começado a usar o acordo, outros não. Como é que é? E então, na página pode-se ler o seguinte: o acordo foi ratificado por Portugal em 2008 e prevê-se uma moratória, ou seja, um período de transição de 6 anos para a sua entrada em vigor. Ou seja, estão a assumir que o período de transição, que nós já sabíamos que ia ser de 6 anos, começou a contar em 2008, a quando da ratificação do protocolo. O Ministério da Educação, que isto também já soubemos recentemente pelos meios de comunicação, estabeleceu como data para a entrada em vigor do acordo nas escolas o início do ano letivo 2011-2012. E que neste período, dado que está previsto que neste período de transição qualquer cidadão pode optar, e isto é importante sabermos, qualquer pessoa pode optar por escrever com uma ortografia ou com a outra. Desde que seja coerente, obviamente. É isso que se pede aos alunos. Nos exames podem usar ou uma ou outra, sejam coerentes. Não é saltitar entre uma e outra, se usam uma norma, usam até ao fim, se usam outra, usam até ao fim. Pronto. Mas o registro mais interessante que eu encontrei, que acho que diz muito sobre o estado em que as coisas estão, estava no Ciberdúvidas. Não sei se lembram o que é o Ciberdúvidas da língua portuguesa, eu falei-vos sobre isso. Este Ciberdúvidas é um site que está alojado no Sapo, mas que é patrocinado pelo Ministério da Educação. E encontrei a propósito do link que faziam para este texto que acabámos de ver do Ministério da Educação. E eles remetiam para lá dizendo uma coisa genial, que era, não estando ainda em vigor, mas sem deixar de estar em vigor, o acordo ortográfico vai marcar presença nas provas de aferição e nos exames nacionais em Portugal. E depois continuava a linkar para o Ministério da Educação, para o texto que acabámos de ver. Pronto, eu acho que esta, de facto, é assim a expressão mais interessante. E isto, atenção, num site que é patrocinado pelo Ministério da Educação. Dizer que não está ainda em vigor, mas também não deixa de estar. Pronto. Por isso, não me perguntem a mim qual a situação em que as coisas estão neste momento. Isto é o que nós temos a nível de fontes oficiais. Não podemos dizer muito mais sobre isso. Posição da imprensa, eu não quero alargar muito sobre isto, imagino que os colegas também irão falar. O Jornal Público tinha dito que não vai adotar o acordo ortográfico, o Semanário Expresso dizia ainda não, o Sol dizia o mais rapidamente possível. Alguns jornais regionais já o estão a adotar, nomeadamente o Despertar, o Falcão do Minho, o Barlavento, o Jornal do Algarve já utilizam as novas regras. O Record também já usa, e vamos ver que eu trouxe alguns exemplos do Record. O Correio da Manhã também, mas de forma gradual. E o próprio Record, se bem me lembro, usa em termos de jornalistas do jornal, e exijo, mas, por exemplo, para colunas de opinião, artigos de opinião, não está a exigir que disso. Cada um escrever como entender e o jornal respeita isso na sua própria edição. A agência Lusa começou então, como vamos com certeza ouvir falar, às 0 horas do dia 30 de janeiro de 2010 e, de facto, todos os textos que nos chegam da agência Lusa e que estão publicados, nomeadamente nos jornais online, tal qual como se tiram da agência, vêm já todos, geralmente mesmo com a menção de foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico. Agora, aquilo que eu vos dizia de início, pronto, já sabemos o que é ortografia, então o que é porquê acordo? Porquê que, por exemplo, em 1911 era uma reforma e agora falamos num acordo? Qual é que é a diferença entre as duas coisas? Reparem, no fundo este acordo é as duas coisas, é uma reforma e é um acordo. É uma reforma porque prevê uma simplificação na ortografia. E isso tem objetivos pedagógicos, que é facilitar o ensino e a aprendizagem, essencialmente. É um acordo, porque tem interesses políticos, tem objetivos políticos, nomeadamente alcançar uma unidade linguística que permita afirmar internacionalmente a força da língua portuguesa. Pronto. E é acordo nesse sentido, porque de facto é um acordo a que chegaram vários países para alterar a sua ortografia.